Como criar conteúdo sem tempo? Ou melhor, com tempo? Será que é possível criar um conteúdo que seja de fato nutritivo e que não nos sufoque no processo? Eu sou a Kessily, aqui da direção, e eu acredito muito que sim, dá para criar um conteúdo que seja nutritivo, tanto para quem produz quanto para quem consome, que é nutritivo para todo mundo e que respeita o processo das ideias amadurecerem, respeita o tempo de quem produz e também respeita o ritmo de consumo de quem está do outro lado da tela. Primeiro, eu quero ressignificar alguns conceitos aqui contigo. Vamos falar sobre produção de conteúdo. Essa palavra, produção, ela vem lá das produções em larga escala, né, da era industrial. Então, tem essa relação, né, com produção industrial, essa produção em muito grande escala. É uma coisa muito massiva e cansativa também. Já passa uma sensação de carga, de peso e fica difícil de se relacionar com isso de uma forma mais respeitosa, pode-se dizer assim. Mas se a gente substituir o termo produzir conteúdo para criar conteúdo, é algo que fica mais respeitoso com o processo criativo. Porque a gente fala de processo criativo, a gente fala de criatividade. Então muda um pouco a relação dos termos, isso já muda a nossa relação com isso também. Talvez tu já tenha visto uma pressão para criar conteúdo, né? Muitas pessoas falando que tu precisa criar conteúdo para te vender, tu precisa criar conteúdo para ter um posicionamento digital. E de fato é importante, o conteúdo ele é importante. Ele não é essencial para vender, porque tu pode vender por várias outras formas. Tu pode vender diretamente com a pessoa, não precisa ter um conteúdo de intermédio, mas ele ajuda muito na venda também, não dá para negar isso, porque o conteúdo ele é o recheio das redes sociais, das plataformas onde tu está inserido. Então, ele recheia, ele permeia, ele conecta. É através do conteúdo que a gente está se conectando aqui agora, através desse assunto. Talvez se não fosse esse assunto, tu nem estaria aqui assistindo esse vídeo, né? Porque tu se interessou por ele de alguma forma, ele faz sentido para ti. Então, esse conteúdo que eu tô me disponibilizando a criar aqui agora, ele tá nos conectando. E ele tá criando uma relação ou aprofundando uma relação que já existe. E isso é importante. Então, nessa visão, nessa perspectiva, para mim o conteúdo ele é sim essencial, mas a forma como a gente cria o conteúdo precisa ser mudada, precisa ser transformada de fato, porque não tá saudável. Há muitas formas que eu vejo de criar conteúdo não tá saudável e eu tô já num processo há um bom tempo de transição para um formato que fique legal para mim produzir e que entregue algo de qualidade, de profundidade para ti, do outro lado da tela. Então eu quero falar um pouco sobre esse processo e trazer algumas alternativas para ti também conseguir fazer isso de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais respeitosa com os teus ritmos. Um fator importante que eu preciso falar sobre essa questão da nutrição, né? Por que eu escolhi essa palavra nutritivo, conteúdo nutritivo? É porque ele realmente nutre. Ele me nutre enquanto eu crio, porque eu crio, eu tô despertando a minha curiosidade, eu fico animada, isso me deixa mais empolgada com o meu trabalho e empolgada com as relações que eu tô criando através dessa criação. Mas ele também nutre quem chega no perfil. E talvez também, naquela conversa de pressão de produzir conteúdo, talvez tu já tenha ouvido falar que tu precisa criar conteúdo para atrair novos seguidores, para atrair novas pessoas, novos clientes, enfim. Mas o conteúdo, ele sim, ele atrai, tem alguns tipos de conteúdo que tu cria especialmente para atrair novas pessoas, que daí tu vai estar falando do assunto que tu domina, né, o assunto que tu vende de alguma forma, seja através de produto ou serviço, enfim, o teu trabalho, só que de uma forma mais inicial, né, para quem tá chegando agora, como que essa pessoa vai se relacionar com isso que tu faz. Esse é um conteúdo mais atrativo para quem ainda não conhece o teu trabalho, mas também o conteúdo ele serve para nutrir, não só atrair novas pessoas, como sim nutrir quem já está nessa rede, quem já te segue e também quem já é teu cliente, tá? Então essas 3 pessoas são beneficiadas, além de ti, é claro, daí fica 4 pessoas.
A pessoa que chega agora, um novo seguidor, uma pessoa que chegou aqui de repente, está se beneficiando com o teu conteúdo na tua rede social, Instagram, onde for que tu esteja. Outra pessoa que se beneficia com esse conteúdo que tu cria, ou que tu vai vir a criar no caso. Quem já está te seguindo, os teus seguidores, são aquelas pessoas que ainda não compraram de ti, talvez nem comprem, né? Porque nem todo seguidor significa uma venda, mas é aquela pessoa que consome o teu conteúdo, então ela se beneficia, ela é nutrida por esse conteúdo que tu entrega. Agora, tem uma terceira pessoa que é o teu cliente. Então, aquela pessoa que já comprou uma, duas, várias vezes de você e ela continua consumindo o teu conteúdo. E aí, esse é um parêntese especial que eu gosto muito e, na verdade, talvez seja essa a razão que mais me faz querer continuar criando conteúdo, além de saber que eu tô levando esse conhecimento que eu fico acumulando aqui dentro de mim, tanto de mim quanto do Nicolas, de todas as conversas e buscas e pesquisas que a gente faz, mas também saber que quem já é cliente nosso também está sendo mais beneficiado. Então, além de tudo que a gente já viu dentro dos serviços, essas pessoas também vão ter uma continuidade, de certa forma, através dos conteúdos, porque eu vou fazer questão de que eles sejam profundos o suficiente para que todas as pessoas se beneficiem, inclusive aquelas que não podem pagar por um serviço. Então, dessa forma, o conteúdo nutritivo ele é muito importante para nós aqui. Eu acredito que para muitas e muitas marcas conscientes, ele faz sentido sendo assim. Mas tem um porém, né? A gente não consegue nutrir o outro se a gente não tá nutrido por dentro. É aquela coisa, tu só consegue fazer algo por outra pessoa se tu já estiver ok, se tu já estiver bem. Então, sempre antes de criar, esteja bem, esteja se sentindo bem, que daí tu consegue criar algo muito melhor, muito mais efetivo, vai chegar onde tu quer, nos objetivos que tu quer com esse conteúdo. Então, essa questão de tu trabalhar a tua nutrição interna para te poder de fato entregar um conteúdo que seja nutritivo para outra pessoa é muito importante. É legal também trabalhar a questão de planejamento, né? Então, cuidar bem como que você faz esse planejamento. Eu fiz um vídeo sobre planejamento de conteúdo, também respondendo as perguntas lá da comunidade. Eu vou deixar aqui no card em cima. Tu pode assistir também, caso tu precise dessa ajuda na questão de planejamento. E enfim, menos é mais nessa questão do conteúdo nutritivo, porque, né, se a gente fica pensando naquela questão de produção de larga escala, eu já não tô conseguindo aprofundar muito. Quando a gente faz muito de uma coisa, essas coisas, elas não conseguem ser muito profundas, porque tu tá desperdiçando muita energia no processo. E aí, a filosofia do essencialismo, ela entra bem a calhar aqui nesse caso, porque a gente começa a filtrar tudo que é trivial, a gente deixa de fora, né, aquelas coisas. Então, essa mentalidade mais essencialista, mais minimalista também, vai filtrando tudo que a gente vai entregar pro mundo, tudo que a gente vai se dispor a criar. Porque quando a gente está criando conteúdo, a gente está usando horas e energia do nosso tempo, da nossa vida. Então, também são as horas que a gente não está diretamente trabalhando e recebendo por isso. Então, isso também precisa ser dosado e equilibrado para a gente não estar passando o dia inteiro criando conteúdo e não recebendo nada porque não está tendo tempo de trabalhar e fazer o dinheiro acontecer de verdade, porque a gente também precisa do dinheiro, né, gente? Enfim. E aí, outra questão que pode vir, né? Eu não tenho muito tempo de criar conteúdo. Como que eu faço, né, para criar um conteúdo nutritivo, se eu não tenho muito tempo de parar e criar? Tem duas opções nesse caso, tá? E também vai ajudar a quem não sabe muito bem como aprofundar tanto o conteúdo, porque tem alguma dificuldade em relação à limitação dos formatos. Então, por exemplo, eu vou fazer um post no Instagram, mas eu quero ir um pouco mais além, eu quero que seja mais profundo. Só que um post só, ele é limitado, entendeu? Não vai ter como tu aprofundar muito num assunto e ver todos os pontos de vista possíveis, pelo menos que tu poderia dar nesse momento, naquele assunto, em um único post. Então, por isso eu vou dar duas opções, tá? O que acontece às vezes como um problema, né, dessa situação, eu não consigo aprofundar tanto, a gente até conversou sobre isso lá na comunidade do Telegram,
sobre esse assunto de não conseguir aprofundar, é que daí a gente começa a a gente começa a reduzir demais o texto, a gente começa a reduzir e cortar partes que poderiam ser importantes, a gente começa a resumir muito o assunto e acaba ficando meio empobrecido. Claro que depende muito do segmento, depende muito da marca que a gente está falando, mas se tratando de marcas conscientes e do público que a gente normalmente atrai aqui na direção, eu sei que vocês gostam de coisas profundas. Eu sei que vocês querem ir um pouco mais além. Então, eu tô falando com você, tá? Vamos lá para as duas alternativas que a gente tem para não consumir todo o tempo da nossa vida criando conteúdo, mas criar algo que seja profundo. Tem dois caminhos possíveis, tá? O primeiro caminho, o mais óbvio, talvez, dentro de tudo isso que a gente está falando, é diminuir a frequência e manter uma qualidade mais alta. Uma coisa que a gente está fazendo agora aqui na direção, começando de fato, é fazer um único post na semana, confirmado que vai ter, um único post no Instagram, um único vídeo no YouTube e conteúdo no blog de vez em quando for o momento certo, quando tiver o que falar de verdade, assim. É uma baixa frequência, mas aí com essa baixa frequência eu consigo me dedicar para pensar num conteúdo que é mais profundo naquele dia. Então eu consigo parar um momento na semana para pensar num conteúdo um pouco mais além naquele dia. Então eu posso, por exemplo, no post de Instagram, eu posso fazer um carrossel misturando imagem com texto, que a imagem ajuda bastante a contar a história, né? Às vezes ficar só textão na imagem e no texto fica muito cansativo, muito maçante para o olhar, mas enfim, pode usar carrossel, pode usar vídeo no Instagram também, pode usar todos os outros recursos que tem lá, é importante a gente usar essas ferramentas também, mas diminuir a frequência e elevar a qualidade, então ir mais fundo, mas com menos posts na semana. Ai, mas o algoritmo? Aí tu pode perguntar, né? Bom, o algoritmo, ele realmente pode te prejudicar, mas eu tô falando de criar uma cultura na tua marca. Eu tô falando de criar rituais com teu público. E faz parte desse processo, caso tu escolha essa opção, né, de publicar poucas vezes, mas com uma qualidade alta, faz parte desse processo tu educar o público também, né? Informar, conscientizar esse público sobre o quanto de conteúdo que eles estão consumindo. Só consumindo superficialmente sem absorver, no caso, né? Porque muita coisa que a gente consome, a gente não absorve, a gente não aprende. E a gente não aprende de verdade. Então a gente está só deixando aquelas imagens, aqueles textos passarem nos nossos olhos e a gente não está deixando aquilo ser absorvido pela gente de verdade, a gente não tá nem se permitindo ser transformado por aquele conteúdo. E eu acredito que nessa altura do campeonato, né, gente, a gente pode focar em criar coisas mais profundas e coisas que realmente transformem a vida do outro, pelo menos um pouquinho. E, enquanto consumidor, a gente também filtrar muito da onde a gente está consumindo para ter essa coerência das nossas escolhas com a vida que a gente quer levar, né? Então, uma vida mais ética, uma vida mais coerente, uma vida mais consciente e respeitosa também envolve o tipo de conteúdo que a gente consome e a profundidade que ele tem, né? Eu não tô dizendo que agora tu precisa, enquanto consumidor ou enquanto produtor de conteúdo e empreendedor, ficar só fazendo textão e coisa longa. Não é isso, entendeu? Tu pode fazer uma coisa muito breve, mas que tenha uma profundidade. Então, a qualidade, ela não tá ligada necessariamente com duração ou quantidade de caracteres, sabe? Uma outra alternativa, que é a segunda alternativa... Qual será a segunda alternativa? Só depois dos comerciais. Peguei um cafezinho, ai, vou ficar com ele na mão porque ele tá tão quentinho, tá tão frio. A outra alternativa é fazer vários posts ao longo da semana, que eles sejam mais leves. Então, tu vai pegar o mesmo assunto, por exemplo, vou falar sobre... Deixa eu pensar sobre o que eu vou falar. Ok, eu sou uma instrutora de yoga e eu vou falar sobre asanas. Então, eu vou pegar uma semana inteira, onde em cada dia eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu vou começar no primeiro post explicando o que são os asanas. No segundo post, eu vou falar como que se faz.
No terceiro post eu vou falar quais são algumas variedades. No quarto post eu vou falar sobre mais alguma coisa daquilo. Então, ao longo da semana e ao longo dos posts, eu vou falando um pouquinho mais sobre esse mesmo assunto. Eu não vou sair de um dia de um assunto para outro totalmente diferente. Não. Eu vou manter essa linha de raciocínio até para que eu consiga ir mais longe nesse assunto, eu consiga ir mais fundo e que a pessoa do outro lado ela também consiga absorver melhor essa ideia, né? Digerir e processar tudo isso. Então essas são as duas alternativas que eu já usei, já comprovei, e as que eu mais gosto, que é ou de você diminuir bastante a frequência e manter uma qualidade muito alta em cada postagem, uma profundidade, né? Ou você diluir essas publicações, mas mantendo a linha de raciocínio, mantendo essa conexão entre os posts, né? Não saltar de um assunto para outro, a lá louca, como se não tivesse nenhum planejamento por trás. Talvez não tenha, espero que você faça um planejamento. Inclusive, se precisar de planejamento... Ah, não, já indiquei isso aqui, deixa pra lá. Antes de terminar esse vídeo, já deixa um like aqui, já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Bom, por que que isso é importante, né? No final do vídeo eu explico por que que é importante. Eu acho que o ponto mais importante de estar falando isso é para te manter a saúde mental, né? Manter a saúde interior no processo, né, de criar postagens, de criar conteúdo na internet, mas também de deixar as ideias amadurecerem e se desenvolverem, né? Porque às vezes quando a gente faz uma coisa muito rápido, a gente pode cair em algumas furadas, né? E não ter um conhecimento tão profundo sobre aquilo que a gente está falando só porque precisa postar na hora. Ou às vezes a gente não consegue planejar muito bem e fica muito superficial. Então, para que a tua marca seja uma coisa coesa em todos os aspectos, inclusive no conteúdo que gera conexão, é importante ter esse planejamento, essa visão e cuidar para que as ideias tenham tempo de se desenvolver e tenham tempo de amadurecer. Isso também faz com que a gente não estimule o consumo excessivo de informação, né, que é um dos maiores problemas em relação à conectividade à internet hoje, né? Consumir demais, então tá se abastecendo demais e não dá nem tempo do corpo, do cérebro, entender tudo que está sendo consumido. Então é uma alternativa para a gente diminuir um pouco o ritmo, né? Olhar com mais calma para as coisas e fazer as coisas com mais alma também, né? Tratar da comunicação da nossa marca com carinho, com presença. Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que esse vídeo vai fazer muito sentido para ti. E se assim foi, se realmente fez sentido, comenta aqui me dizendo como que isso fez sentido, se tu já faz alguma dessas duas alternativas que eu apresentei, ou se tem outras formas que tu cria conteúdo respeitando o teu processo, né? Então, eu vou gostar muito de saber, tá? Eu também quero indicar algumas pessoas que falam sobre isso, né? Algumas pessoas que estão criando conteúdo sobre criar conteúdo de forma mais saudável, porque realmente é importante. Então eu vou deixar essas pessoas aqui na descrição para vocês começarem a consumir conteúdo de quem ajuda a criar conteúdo de forma saudável também, ok? Um beijo, muito grata por você chegar até aqui comigo e espero que tu assista o próximo vídeo também.